Família Redenção, a paz. Eu estou aqui hoje para uma conversa muito especial com vocês. O tema da nossa live, você já deve ter visto aí na descrição, é a consciência da presença. Um tema forte, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então, já aproveita, compartilha o link dessa live com os seus amigos, com os seus familiares. Mas eu não estou sozinha para essa conversa com vocês, não. Eu tenho aqui duas convidadas muito especiais. Eu vou pedir para que elas se apresentem, por favor. A paz do Senhor, boa noite, família. Meu nome é Josi, eu sou líder dos Jovens e Adolescentes. E espero que essa live venha alcançar o coração de cada um de vocês nessa noite. A paz do Senhor, família. Meu nome é Ingrid, né? Deve já ter enjoado de meu rostinho. Mas, assim como a tia Josi falou, eu espero que essa live possa ser bênção para a vida de vocês e possa falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de vocês, assim como ele tem falado ao nosso. Amém. Então vamos orar para darmos continuidade a essa live? Tia Josi? Oremos. Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Somos gratas, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidas, Pai. Que o teu Espírito Santo venha fluir, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nesta noite. Fala com o teu povo, Senhor, que está tão carente da tua presença. E que, Senhor, em nome de Jesus, nós venhamos entender tudo que a tua palavra quer nos explicar e nos ensinar neste dia. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ter acesso agora ao nosso texto base, que se encontra em 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5, eu vou pedir para a tia Josi ler, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou pedir para a Ingrid ler um outro texto que se encontra em João 15, versículo 26 e 27. João 15, 26 e 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, em 1 Pedro 2,5, que a tia Josi leu, nós tivemos a compreensão de que nós temos um chamado. E esse chamado, ele é para mim, ele é para a tia Josi, ele é para a Ingrid, é para cada um de vocês. E ele diz respeito ao seguinte: nós fomos chamados como pedras vivas. Para quê? Para a edificação da obra de Deus. Então, olha que chamado interessante. Nós fomos chamados como pedras vivas para a edificação de uma obra que é muito maior do que todos nós. E é interessante porque na palavra do Senhor diz que essa pedra ela é viva. Não é uma pedra de tropeço, não é qualquer pedra, é uma pedra viva. Então, nós temos em 1 Pedro 2,5 um chamado. Somos chamados a sermos pedras vivas. Isso fica claro para vocês? E aí, é muito interessante porque a Ingrid complementou lendo João 15, do 26 ao 27, que vai nos dizer que Jesus ele nos deixaria o Espírito Santo. Então, para a missão que nós lemos em 1 Pedro 2,5, de sermos pedras vivas, nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a ajuda do amigo Espírito Santo. E esse amigo, ele é tão especial porque ele habita em mim e ele habita em você. Nós podemos ter acesso a essa pessoa que é o Espírito Santo de Deus. Então, temos uma missão, mas não estamos sozinhos para o cumprimento dessa missão. Pelo contrário, Jesus deixou. Quando ele voltou ao Pai, ele prometeu que deixaria com a gente o Consolador, aquele que iria nos auxiliar todos os dias da nossa caminhada aqui nessa terra. E trazendo então o nosso bate-papo para o nosso tema de hoje, que é a consciência da presença, nós estamos nos referindo à presença de
Deus. E aí eu gostaria que as minhas convidadas especiais pudessem compartilhar com vocês o que elas entendem por esse tema. A consciência da presença de Deus. O que seria a consciência da presença de Deus para você, Tia Josi? A consciência da presença de Deus na verdade, é a certeza, como você mesmo falou, de que eu não estou só. É a certeza que Jesus está comigo através do Espírito Santo. É a certeza que eu preciso ter consciência disso como? Através da oração, através da leitura da palavra. E o engraçado disso tudo é que eu sinto a presença de Deus quando eu ouço o pássaro cantar, quando eu vejo o sorriso de uma criança. Em tudo, nós temos a sensibilidade de sentir essa presença. E nada mais e nada menos de tão intencional disso tudo os momentos que nós temos com o Pai em particular. Porque aí você tem mais consciência ainda de que Ele está com você. Porque não é só a gente falar, não é só a gente orar. É nós falarmos, é nós orarmos, mas também nós nos calarmos para ouvir a voz de Deus. Então, não tem como não ter essa consciência, entendeu? Sim. Ingrid? Então, consciência da presença de Deus, para mim, como a tia Josi falou, né, perfeitamente, a gente só busca por algo que nós temos certeza, né? Verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando a gente passa por alguma dificuldade, se a gente vai até o Pai, é porque a gente sabe que Ele pode resolver os nossos problemas. Então, a consciência da presença de Deus é quando eu busco por Ele. Eu tenho uma palavra ali, eu tenho Ele ali, aqui comigo, então a minha consciência faz com que eu acredite que ele pode resolver meus problemas. Então, eu penso, acredito, né, que seja isso. É buscar por algo que a gente tem certeza, independente de qual fase a gente esteja. Porque a gente pensa que ter consciência da presença é eu buscar apenas na segunda-feira e manter a semana toda. Não, a gente tem tanta consciência que a gente preserva isso todos os dias da nossa vida. Que é por causa da minha consciência da presença que eu me esforço de manter ela sempre comigo. Manter a chama acesa, manter a chama acesa, manter a chama acesa. Eu concordo com elas em tudo que disseram. E só para acrescentar, para mim, ter consciência da presença de Deus, assim como elas falaram, é realmente valorizar a pessoa de Deus, mas entender também que existe alguém que deseja se relacionar comigo todos os dias, como a Ingrid falou. Então, como a Ingrid também falou, não é só na segunda, não é só no domingo quando eu me reúno com os meus irmãos. Pelo contrário, quando eu tenho consciência da presença de Deus, é o mesmo que entender que existe alguém que habita em mim e que eu preciso dar atenção a essa pessoa. Todos nós, desde sempre, precisamos de atenção. Seja uma atenção emocional, seja uma atenção material. Nós todos precisamos de atenção. Da mesma maneira, a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, não vou dizer que precisa da nossa atenção, mas nós precisamos, enquanto criaturas, né, feitas por Deus, enquanto filhos de Deus, nós precisamos ter ali essa busca constante por essa presença. E aí, quando eu busco, automaticamente eu torno consciente essa presença que é tão valiosa. E é interessante porque quando eu tenho consciência, eu entendo que buscar a Deus não é uma visitação. Por exemplo, Deus em mim não é alguém que me visita, mas é alguém que habita. E existe uma certa diferença entre uma pessoa habitar comigo e essa pessoa me visitar. Uma visita, vocês devem saber o que é uma visita, né? Vocês recebem visitas aí na casa de vocês. Podem me receber como visita, tá, gente? Brincadeira. Mas uma visita, ela transita em momentos assim, pontuais. Ela não está conosco todos os dias. Uma visita que está conosco todos os dias, ela chega a ser até meio inconveniente, né? Não passa mais a ser visita. Por favor, não seja. Mas quando nós falamos de Deus,
do Espírito Santo que está conosco, essa presença, ela tem a ver, está diretamente ligada a uma habitação. O Senhor, ele deseja habitar conosco, ou seja, todos os dias eu tenho o Espírito Santo comigo, dentro de mim. E isso precisa ser uma certeza, porque senão a gente entra justamente na questão da visitação, acreditando que a presença de Deus, a consciência da presença, ela só vai me acessar aos domingos porque tem culto ou às quintas-feiras porque tem célula. Não, pelo contrário. Se Deus, ele é em mim uma habitação, todos os dias eu vou ver o seu rosto, no sentido de todos os dias eu vou desejar me encontrar com ele. E é mais interessante ainda porque, quando nós falamos sobre esse tema, que é a consciência da presença, algo precisa estar bem claro. Não é porque eu tenho então, e nós lemos o Espírito Santo de Deus, que é o meu auxiliador, que eu posso deixá-lo aqui quietinho. Não, eu preciso cativar, eu preciso todos os dias buscar essa presença, desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu me deito. E aí nós entramos num ponto da nossa conversa que eu gostaria de ouvir de vocês, assim, alguma dica ou algo que vocês façam para ativar essa presença, com relação à busca mesmo por essa presença. Pode começar, tia Josi? Por favor. Ativar. Como a gente ativa a presença de Deus, a busca pela presença de Deus? Uma das coisas que é essencial é a oração. É o teu tempo especial com o Pai. Porque nesse momento a gente ativa a presença de Deus, porque a oração não é nada mais, nada menos do que um diálogo. Eu falo com o Pai, mas também eu fico em silêncio para ouvir o que ele vai me responder. Então, a oração é uma das ferramentas principais que nós temos de ativar a presença do Senhor. E é algo tão extraordinário, algo de tão maravilhoso, de tão sobrenatural, que o próprio Jesus fazia isso. Jesus, ele sendo filho de Deus, mas ele tinha os momentos dele a sós com o Pai. Ele tinha aqueles momentos com os discípulos, ele tinha aquele momento com a multidão, mas ele tirava momentos específicos dele sozinho, só ele e o Pai. Ele subia para o monte, ele ia nas madrugadas, e nós temos um monte, o nosso quarto, o nosso cantinho. Então, uma das ferramentas principais que Deus deixou para nós é a oração. A oração, super importante, né? Porque a oração, ela cria um diálogo, né? A gente, por exemplo, se hoje eu tenho uma intimidade com a tia Josi ou com a Sara, porque em algum momento a gente interagiu, a gente trocou, porque a gente pensa que a oração é só quando a gente fala, mas é quando a gente também ouve. Sim. Então, a gente ativa essa presença, além da oração, é palavra, porque é um conjunto. Se eu oro, eu leio a palavra. É orando e lendo, orando e lendo, orando e lendo. Não tem como. Mas o que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra? Os dois. Porque se eu te perguntar qual o pé é mais importante para você, o direito ou o esquerdo? Os dois são importantes. Então, a leitura e a oração é importante, que aquilo ali gera uma mudança interna, né? Porque não é uma mudança exterior, é uma mudança interior. Então, quando a gente está indo ali para o secreto, a gente precisa ir com a intenção de eu não quero sair da mesma forma que eu estou entrando. Entendeu? E a partir daí, quando a gente entra com um propósito, muitas das vezes a gente nem vai, né, com um propósito. Nem sempre a gente chega lá, eu vou lá falar com Deus que eu quero que Ele resolva isso. Eu vou falar porque eu sei que é importante eu manter esse contato diário. Então, é oração e leitura. Oração e leitura. Oração e leitura é na essência, sabe? Não é fazer como algo rotinal. É ter certeza, porque, caraca, sem isso aqui eu não consigo viver. Porque sem a minha perna direita, fica difícil para eu andar. Sem eu ter a leitura da palavra, fica difícil também. Porque como que eu vou saber como me preparar? Como me portar diante de algumas situações? Entendeu? Muito bom. E aí, acrescentando, tem um exemplo que eu acho bem prático. Por exemplo, você está em casa
na sua casa e você está com sede. Sabendo que você está com sede, logo você sabe aonde tem água na sua casa. Pode ser num bebedouro que você tenha, ou pode ser na geladeira. Você está com sede. Daí você se levanta do sofá, da cama, do chão, não sei. Você se levanta e vai em direção à sua fonte, seja no bebedouro, seja a sua geladeira. Abriu, colocou ali no copo, ou alguns, né, bebem direto. Não façam isso, hein? Bebe direto da fonte ali, ó, na garrafa. Brincadeira, mas aí você Dá uma pega. batizada pros vizinhos. Olha lá, hein? Aí você pega a água e bebe. Você soube onde buscar a água. O fato de você ir até a geladeira ou ir até o bebedouro fez com que você saciasse a sua sede. Mas, se você estivesse com sede e se mantivesse no local onde você estava, você saberia que, ok, tem água na minha casa. Mas se eu não me levantar e ir em busca até a fonte de água, eu vou permanecer com sede. Então, quando a gente fala de busca por essa consciência da presença de Deus, é quando eu estou na minha casa, que sou eu, um ser humano errante, mas eu tenho consciência de que em mim habita o Espírito Santo. E se em mim habita o Espírito Santo e eu estou com sede, eu posso saciar a minha sede na pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós tomamos consciência da presença de Deus, é o mesmo que buscar água numa casa que já tem água. Então, a gente precisa ativar essa presença que, na verdade, já está em nós. É o mesmo que um outro exemplo, um interruptor, acho que é interruptor que chama, de luz. Se eu estiver errada, me perdoe aí os eletricistas de plantão. Mas aí tem um interruptor de luz. Você está em casa, está escuro, vai acordar ao amanhecer. Você vai lá. Ao amanhecer não, né? Porque de dia já tem luz. Mas vamos lá, você precisa ligar a sua luz. Você toca no interruptor e logo tem luz. A mesma coisa com o Espírito Santo. Não quer dizer que porque você não tocou no interruptor, não tem luz. Tem luz, mas essa luz precisa ser ativada todos os dias. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, ok, ele está lá. Nós temos consciência de que Jesus nos deixou esse consolador, esse auxiliador, esse grande amigo. Mas se eu não ligar o interruptor, se eu não me levantar e ir em busca da minha fonte de água, eu vou permanecer com sede. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que numa casa que somos nós, existe a presença de Deus, mas essa presença ela precisa ser ativada. E quando é que essa presença ela precisa ser ativada? Ela precisa ser ativada todos os dias, diariamente, né? Constantemente. E aí nós entramos também numa questão que não é somente buscar, mas é também tornar essa busca intencional. Nós falamos sobre a busca, mas tornar essa busca intencional vai fazer total diferença. A intenção de buscar a Deus, ela precisa estar ardente em mim. E o que nós podemos fazer para que essa presença ela realmente se torne uma necessidade? Como vocês falaram, a oração, a leitura da palavra e tantas outras coisas que nós podemos fazer. Eu diria também a meditação. Sim. Porque às vezes a gente ora, a gente lê, mas a gente não meditou sobre o que a gente leu. Como a tia Josi falou, ouvir. Eu preciso ouvir a voz do meu pai. Um momento de intimidade com as pessoas, como a Ingrid falou que eu me relaciono, eu também desejo ouvir. Poxa, é tão chato quando a gente não escuta, né? A gente precisa ter essa relação de escuta e de fala também com o nosso amigo que é Deus. E eu gostaria então que vocês comentassem a respeito do seguinte: geralmente a gente entende que não merece essa presença, e é verdade, a gente não é merecedor. Mas como ir em busca de uma presença que eu acho que eu não sou merecedor? Vocês acham que é por meio de nós? Não, é por meio de quem? Que a gente vai em busca de Deus, assim. Vocês têm algo a acrescentar a respeito disso que eu tô falando? Então, a gente não é merecedor de nada, né? Na verdade, a gente está aqui por pura graça mesmo. É pela graça que nós somos salvos, só que a gente, eu penso, eu acredito, né, que
quando a gente vai buscar, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, eu acho que na nossa capacidade humana a gente não faria isso. Eu acredito assim, eu não tenho capacidade de buscar a Deus por vontade própria. É porque Jesus ele deixou o Consolador, então o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me motiva. Porque, por exemplo, eu li no estudo que a gente buscar o Espírito Santo é a gente ir em busca de algo que a gente já tem dentro de nós. Então eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, então por eu ter ele dentro de mim, eu vou em busca. Porque a Bíblia fala que até o desejo de adorar vem do próprio Deus, não vem de mim. Porque a minha natureza é uma natureza pecaminosa. Sim. Não tem jeito, a minha carne que grita querendo fazer as próprias vontades. É fazer aquilo que alimenta o meu ego, que satisfaz a minha vontade. Só que no reino de Deus não é assim. A gente precisa diminuir, a gente precisa perder para a gente ganhar em Deus. Então, tendo essa consciência, que aí a gente volta para o tema, é tendo consciência de que é o Espírito Santo que me motiva. E as minhas orações todo dia, para Deus é assim. Quando eu acordo, Senhor, eu na minha natureza não tenho capacidade de te buscar. Eu não tenho capacidade de me manter firme. Eu não tenho capacidade de ler a tua palavra e entender do jeito que eu quero, mas é o teu espírito que me motiva. Então, continua me motivando e desperta o desejo dentro de mim de te buscar todos os dias da minha vida sem cessar. Porque se a gente não fizer uma oração dessa, achar, eu já tenho o espírito, eu não preciso fazer nada, a gente se engana. A gente se engana, porque aí a gente fica sem fazer nada. Porque foi o que você falou, eu já tenho água dentro da geladeira na minha casa. Só que alguém precisa levantar para pegar. Ah, isso não quer dizer, aí trazendo para a igreja, isso não significa que vai sempre a Sara que vai me servir água em casa. Eu tenho meu pai ou minha mãe, mas eu já estou grande, eu posso abrir a geladeira e pegar água para eu beber. Eu tenho que satisfazer a minha sede. Criança não, vamos lá, eu vou botar água para você, porque a criança não tem consciência. A gente é consciente daquilo que nós estamos fazendo. Então, a gente precisa ter atitudes de quem carrega a presença. Não só carregar. Eu já tenho a presença dentro de mim, mas qual é a sua atitude diante disso? Porque muitas das vezes a gente age como se o Espírito Santo não habitasse dentro de mim. E quando eu li esse estudo, como Deus falou comigo, e ele falou tanto que o tema caiu logo esse, consciência da presença, porque e aí Deus falou, você tem consciência que eu habito dentro de você, mas às vezes tu age como se como se tu nem me conhecesse. E Deus palestrou isso dentro do meu interior. Aí eu, Senhor, por favor, me mostra quais são as minhas atitudes que revelam que eu não te conheço. Porque a gente precisa todo dia ter essa consciência. E como eu tenho consciência? Buscando, ativando. Levanta. As coisas só vão mudar, as coisas só vão acontecer, o Espírito só vai se manifestar se eu ativar o meu momento. Ativando, buscando. Só que a gente não quer fazer isso. Eu tenho ele aqui, então, não, eu sei que uma hora ele vai agir, não, tem hora que a gente precisa agir. E na minha vida está sendo assim. Eu tô olhando, Deus está me mostrando. A pior e melhor coisa que a gente faz é quando a gente pede, Senhor, me mostra onde eu estou errando. Ele mostra. Então ele está mostrando, é porque ele sabe que a gente tem capacidade de melhorar nele. Porque sozinho eu não consigo. Eu já falei, Senhor, sozinho eu já tinha feito um monte de coisa errada. Eu já tinha largado, mas é por causa da tua presença que hoje eu tenho consciência que ela é tudo que eu tenho na minha vida. Não é apenas uma presença, é tudo que eu tenho. Então, mas não é tudo. Sem a tua presença, eu não consigo me dar bem com meu irmão. Sem a tua presença, eu não consigo ir bem em nada. Porque é o Senhor que me mantém, então eu preciso ativar isso todos os dias. E, Senhor, tá querendo fugir. Tem hora que eu esqueço, tá caindo no esquecimento. Mas traz a memória. Que a Bíblia fala, traz a memória aquilo que te dá esperança. Então, Senhor, reviva dentro de mim, desperta esse desejo. É olhar e, Senhor, desperta esse desejo de querer ter prazer, de te adorar, de querer te buscar, porque eu não consigo sozinha. Eu não posso. Eu não tenho vontade de amar sozinha. É porque tu me motiva. É porque tu me impulsiona. É porque eu tenho tudo na minha vida. E esse tudo me faz agir diferente. Então a gente precisa ter a atitude de quem carrega a presença. E não apenas dizer, a presença está dentro de mim. Não, qual é a sua atitude? Porque todo mundo fala, o Espírito Santo. Você vê um monte de pessoa que ainda não aceitaram Jesus
que falam, eu tenho a presença, mas qual é a nossa atitude? A gente tem a presença, mas age como se nunca conhecesse, entendeu? Atitude de quem tem a presença. Ó, um ensinamento muito precioso. Ter Verdade. atitude frente ao que eu já sei. Eu já Isso sei aí. que eu carrego a presença, mas eu preciso ter a atitude de quem carrega a presença. Forte. Tia Josi. E, além de tudo, entender, né, como a Sara mesmo falou, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita em nós. Ele não é alguém que nos visita. É verdade. Hoje, daqui a um mês, visita. Não, ele está conosco. Como disse Jesus mesmo, né? Até a consumação dos séculos, ele estará conosco. Até o fim, ele estará conosco. Muitas das vezes a gente quer agir como se estivéssemos só. Mas a gente tem que lembrar que dentro de nós habita um ser tão importante, um amigo tão importante que é o Espírito Santo. E não é aquele amigo que vai te visitar nos momentos de dificuldade, não. Em todos os momentos ele vai estar contigo. É verdade. Então, é ter essa certeza, sabe? É não ter dúvida de que o Espírito Santo habita em você. Ele está com você, ele vai sempre estar com você. E detalhe, em todos os momentos da sua vida. Sem E é o exceção. que a Ingrid falou. O que que faz com que nós oramos? O que que faz com que nós lemos a palavra? É o próprio Espírito Santo que habita em nós, que faz com que arda de nós, dentro de nós, essa vontade, essa sede, como a Sara mesmo falou no caso de beber uma água, essa sede da presença. Porque não adianta, sem a ajuda do Espírito Santo, nenhum ser humano, nenhum homem conseguirá nada. É verdade. Conseguirá nada, porque é Deus em nós, é o Espírito Santo em nós quem vai nos ajudar. Ele é o nosso guia, é ele quem vai nos orientar. Sim. Mas aí também a gente tem que ter o quê? Sensibilidade de ouvir a voz dele. Tem muitas vozes ao nosso redor, mas a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque, cá entre nós, o Espírito Santo não vai nos levar para furada. Nunca. Não. Ao contrário, ele vai nos tirar das ciladas, das furadas que existem no mundo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir a voz dele, uma voz tão mansa, mas que sobressai a todas as vozes. Então é isso. Ai, que interessante. Eu tô aqui, eu só ouvindo. Que maravilhoso. Eu estava aqui lembrando de um exemplo bíblico de alguém, um jovem, que teve, tia José, essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus o chamando. E eu me lembro que em 1 Samuel 3:10 conta a história do chamado de Samuel. E é interessante porque a gente ouve essa história desde sempre, mas algo me chamou muita atenção quando eu li durante essa semana. E foi o seguinte: Samuel, ele estava no santuário. E a gente aprende quando criança que ele estava num quarto, né, dormindo. Mas é interessante porque na palavra fala que ele estava no santuário. E por que que Samuel estava no santuário? Porque a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E antigamente no santuário, enquanto a presença do Senhor ela não tinha saído, vamos dizer assim, daquele ambiente, daquele local material, a lâmpada ficava acesa. E quando a presença de Deus ela saía daquele ambiente, a lâmpada se apagava. E Samuel, ele escuta uma voz o chamando. E ele vai até o quarto de Eli, o sacerdote. Ele cresceu com Eli, a sua mãe Ana o entregou ao templo. E ele chega até Eli e pergunta: o senhor me chamou? Aí ele fala para ele: a gente conhece a história. Não te chamei, volta lá para onde você está. Aí ele vai, volta lá para onde ele estava. E a voz o chama novamente. Ele vai até Eli: o senhor me chamou? E aí ele fala para ele: não, eu não te chamei. Na terceira vez que ele vai até o quarto de Eli, Eli, com a experiência que carregava, a bagagem espiritual que ele carregava, e aí a importância da gente ouvir as pessoas que têm mais experiência, Eli fala para Samuel: Samuel, eu sei quem está te chamando, é Deus. Quando você for e essa voz te chamar novamente, você responde: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. E aí, Samuel, ele volta para o santuário.
E é interessante porque Deus o chama novamente. E na palavra do Senhor tem algo que me chamou assim muita atenção, porque diz no versículo 10: Deus chamou a Samuel como das outras vezes. Ou seja, o chamamento, vamos dizer assim, de Deus a Samuel foi como das outras vezes, mas agora Samuel, ele age de maneira diferente. Ele responde: Eis-me aqui. Fala porque o teu servo ouve. Isso quer dizer que, e aí Deus começa a falar com Samuel, se relacionar com ele. E é interessante, isso quer dizer que o que mudou aqui na história? O posicionamento de Samuel frente à voz que ele ouviu. Quando Samuel ele volta para aquele ambiente de maneira diferente, aí ele consegue realmente ter consciência de que não era Eli chamando ele, mas que era a presença de Deus que se fazia real ali naquele ambiente. E ele começa a se relacionar com Deus. E essa história para mim é um grande exemplo, porque é um jovem e muitas vezes nós colocamos empecilhos com relação à nossa idade. Além de ser um jovem, era alguém que estava disponível ali para a obra, ou seja, a lâmpada não tinha se apagado, ele não foi dormir, ele ficou no santuário para que ele pudesse descansar enquanto isso. Então, é com certeza um exemplo muito valioso para todos nós de alguém que teve a atitude de quem realmente sabe o que é ter consciência da presença de Deus. E eu já quero aproveitar para te pedir para você deixar o seu like, deixa o seu like, compartilha essa live com alguém, eu tenho certeza que vai edificar a vida de outras pessoas também. Comenta aí se você está curtindo essa live, se você está sendo edificado, acredito que sim. Mas continuando então o nosso bate-papo, tem algo interessante que é: existem algumas barreiras que nos impedem de termos consciência da presença de Deus. Será que vocês conseguiriam citar uma barreira que vocês enxergam na vida pessoal de vocês, por exemplo? Ah, Sara, eu acredito que uma barreira que me impede de ter consciência da presença de Deus é a barreira tal. Vocês gostariam de compartilhar? Então, na minha vida, quando estava estudando e eu li esse tópico, eu fiquei, ai Deus, o quê? E aí, na minha vida, o orgulho é uma barreira que me impedia muito de buscar pela presença de Deus. Por quê? O que é o orgulho? O orgulho é quando a gente tem o sentimento de prazer de grande valor a si próprio, de honra a si mesmo. Então, teve muitos momentos da minha vida que eu agi com orgulho. E eu não digo com pessoas, foi com Deus mesmo. É tipo assim, Senhor, eu quero que o Senhor resolva isso para mim. Só que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Então, por muitas das vezes eu me enganei nisso, eu achava que Deus não. Ah, eu acho que Deus não vai fazer do jeito que eu quero. Então, eu vou pegar e vou fazer com as minhas próprias mãos. Então, isso me impedia, isso era uma barreira enorme na minha vida, enorme mesmo, que me impedia de ter um contato direto com Deus. Eu tinha prazer de fazer algo que era satisfatório para mim, de dar honra para mim mesma, porque eu tirava o poder de Deus que é todo poderoso. E eu, né, tadinha, ingênua, achando que na minha capacidade humana eu conseguiria resolver alguma coisa. Então isso foi gerando uma barreira tão grande que foi esfriando meu relacionamento. Porque eu achava que por Deus não estar me atendendo naquele momento e fazendo naquele momento que eu queria, eu tinha o livre-arbítrio. Óbvio, eu tenho livre-arbítrio, né? E aí a gente usa do livre-arbítrio conforme a gente quer, né? Verdade. Mas aí, muitas das vezes, eu usei para satisfação do meu próprio ego. Então, isso era algo que me impedia muito. Então, foi muito complicado, não digo muito difícil, né? Porque quando eu tento tirar essa palavra muito difícil. Quando a gente toma isso como uma verdade, a gente acha que tudo é impossível. É verdade. Então, assim, é complicado, porque não é nada que Deus não consiga resolver. Então, foi complicado para mim, porque a gente matar a nossa carne é casca grossa, como diz o é árduo, porque eu vou ter que abrir mão de mim. Eu vou ter que eu vou ter que me tirar do centro e deixar que Deus faça. E assim, e Deus ele tá me amassando mesmo. Senhor, é isso aqui. Até em momento assim de intimidade que eu tô ali e eu quero assim as coisas. Não é no teu tempo.
Então, o orgulho foi algo que me impediu muito de, tipo assim, viver as melhores experiências com Deus, né? Mas que bom que, graças a Deus, né, que eu caí em si, né? Assim, despertei a tempo, né? Deus me despertou e eu tive essa consciência de que eu não. É aquilo, sem mim nada podeis fazer, nada mesmo, porque eu só me prejudicava. Sim. Eu agia conforme aquilo que eu estava alimentando dentro de mim e eu não chegava a lugar nenhum. Senhor, mas eu vou resolver assim, tá vendo? E não estava nem na má intenção. Mas só que não é do meu jeito. Não estava sendo do jeito de Deus. Entendeu? Então, por não estar sendo do jeito de Deus, eu acabava me frustrando. Ou seja, eu alimentava mais barreira na minha vida. Sim. Ai, não deu certo dessa vez, mas eu vou tentar de outra forma. Não, Deus, mas Gastando energia. isso, fazendo esforço à toa, brigando sozinha. Eu falo com meus amigos que a gente briga sozinho. Eu não conseguia fazer nada. Só me impedia de ter contato direto com o pai e de deixar que ele agisse através da minha vida. Então, o orgulho foi algo que me arrebentou. Então, hoje, e até hoje, né? Porque a gente é Luta todos constante, os é todos os dias. dias. Ah, você tá. Não, eu tô lutando em Deus, porque sozinho eu não consigo. Sim. Então, Deus, ele tá me amassando mesmo. Senhor, não, espera. E é assim. Só que diferente, como você falou aí da história de Samuel, agora eu tô agindo diferente. Agora não, Deus. Você Tem está hora tendo que. consciência dessa Consciência, tem hora que eu vou presença. assim. Não, mas. Não, calma. Agora o comportamento, agora eu tô tendo a atitude de quem carrega a presença. Glória a Entendeu? Deus. E é lutando, porque tem dia que a Sim. gente não quer. É verdade. Tem dia que a gente quer que o nosso eu sobressaia e que Deus desapareça. Eu tô falando de mim. Sim, sim. Entendeu? Eu tô falando de mim. Tem dia que eu quero, Senhor, deixa que eu resolvo. Você não consegue. Já teve atitudes minhas assim. Só que quem sofreu? Eu. Então Deus ele tá todo dia me moldando, me moldando, me moldando. Tratando. Tem dia, vamos lá de novo. Porque a vida com Deus ele é assim. É verdade. É uma luta constante. Você não para. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai sempre lutar para matar a nossa carne. É verdade. Tia Josi, uma das barreiras que te impedem, por exemplo, de ter consciência dessa presença. O tempo. Mas aí, o legal é que a gente já também traz a resposta. O tempo por quê? Eu, Sim. sempre dizendo, mais tarde eu faço, mais tarde eu faço. O corre-corre do dia, a agitação do dia, muitos afazeres, muitas coisas, deixando Deus para o lado e tentando resolver as outras coisas. E detalhe, não resolvia nada. Até que eu entendi que eu precisava tirar um tempo de qualidade com Deus. E quando eu estou dizendo tempo, eu vou explicar aqui, não quer dizer 1 hora, não. Deus ele é tão maravilhoso que ele não te pede 1 hora. Ele só quer que você tenha um tempo de qualidade com ele. E o engraçado disso tudo é que Deus trabalha de tal maneira que quando você se coloca na posição que ele quer, quando você entende que não adianta você dizer. Porque, tipo, às vezes eu falava assim: é o tempo, eu não tenho tempo. Não tem tempo, mas quantos tempos você fica em frente a uma TV? Vendo algo que não vai te edificar? Até o próprio telefone. Sim. Quanto tempo você fica no celular? Vendo coisas sobre as vidas dos outros? Esse tempo que você está perdendo aqui é o tempo que você poderia estar com o pai. É verdade. Então, quando eu comecei a compreender isso, e o bacana, o legal disso tudo é que quando você decide colocar em prática aquilo que Deus está mandando você colocar em prática, você fazer, você, como eu falei com a Sara, tem dia que tu não consegue dormir. Dá 1 hora da manhã, aí tu rola de um lado para o outro, aí o que tu faz? Você pega a Bíblia para ler. Aí daqui a pouco você está lendo aqui, você está lendo mais uma palavra, o Espírito Santo vai falando, e você. Aí tem hora que você tem que falar assim, Senhor, eu preciso dormir. Mas tá tão gostoso. Aí você sonha, preciso dormir, aí você sonha. Aí tá tão gostoso que se você não tomar cuidado, se você não se atentar, chegou amanhã e você tá ali, mas é bom demais. Sim. Então é isso. É a sensação de estar no melhor lugar. Sim, com E eu certeza. acrescentaria, assim, no que vocês falaram, a Ingrid e o orgulho, Tia Josi, a questão do tempo.
Com certeza, essas são barreiras que eu também enfrento. E para finalizar, infelizmente, eu diria que a minha maior dificuldade, a minha maior barreira em tomar consciência da presença de Deus é não saber diferenciar o que é importante do que é prioridade. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar o que é importante do que é prioridade. Deus em mim e a busca por essa presença deve ser uma prioridade. Isso não quer dizer que os meus afazeres não sejam importantes, eles são, mas antes eu tenho uma prioridade: acordar e me deitar cativando, buscando a presença de Deus que nós aprendemos hoje já está dentro de nós. Excelente. E aí tem um texto que, infelizmente, pelo tempo, nós não vamos conseguir ler. Mas para ganhar tempo, esse texto você pode acessar aí da sua casa. Se encontra em Deuteronômio 30, do versículo 11 até o versículo 16, vai dizer resumidamente que o que nós buscamos, ou a palavra de Deus em nós, ou a vontade de Deus em nós, não é difícil de ser realizada. Muitas vezes se torna difícil porque, resumindo o texto, nós tentamos buscar no exterior, mas já está dentro de nós. E aí no texto fala, não está em cima, não está embaixo, não está ao meu redor, está dentro de mim. Quando eu tomo consciência de que não é o exterior que vai me fazer acessar, ter consciência dessa presença, mas que já está em mim, eu começo a ter a atitude de quem carrega a presença de Deus. E aí nós chegamos, então, ao fim dessa live, mas eu gostaria muito que você compartilhasse, que você comentasse, que você deixasse o seu like. E foi um prazer, meninas, poder conversar com vocês, aprender com vocês. É sempre um grande prazer e privilégio. Vamos orar, então, para encerrarmos? Pode orar? Por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque se estamos aqui foi porque o Senhor permitiu, Pai. Como falamos aqui, nós, na nossa capacidade humana, nós não temos capacidade para fazer nada, porque somos completamente, totalmente dependentes de Ti, é o Teu Espírito que nos impulsiona, é o Teu Espírito que nos guarda. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que na noite deste dia que o Senhor possa trazer à nossa memória todos os dias aquilo que nos dá esperança em Ti, aquilo que nos faz estar cada vez mais próximo de Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter consciência todos os dias da Tua presença e a Te buscar, Senhor, incessantemente sem cansar, Pai. Porque sabemos que teremos um bom resultado no final. Toma a vida dos nossos irmãos, da nossa família, Senhor, que está assistindo essa live, que o Teu Santo Espírito possa ter falado profundamente ao coração dos Teus filhos, ó Deus. E que não só através dessas lives, mas através de tudo que tem sido proposto para a Tua igreja, que possamos ser completamente transformados e moldados pelo Teu poder. Assim eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Família, amanhã tem célula, hein? 19h30. Com isso a gente se despede, então. Um beijo. Tchau, tchau.